Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos fazer mais um exercício de métodos numéricos aplicados a reatores. Então eu tenho uma reação em fase gasosa, 4A dando B mais 6C, que acontece aí numa determinada temperatura e pressão em um reator tubular, então em um PFR. A alimentação tem 50% de A e 50% de inertes, e ele quer saber como que a concentração de reagentes e produtos se comporta ao longo do reator, admitindo aí uma conversão de 80%, ele dá aqui a velocidade da minha reação, o valor de F a zero e de C a zero. Então, primeiro eu vou selecionar as equações que eu vou estar utilizando para resolver esse problema. Bom, eu vou começar primeiro, não é exatamente com a equação de projeto do PFR, que a gente já trabalhou, mas é quase nela. Então, na nossa aula que a gente fez de reatores PFR, eu cheguei nessa equação aqui, que eu vou estar utilizando. Então, eu vou só isolar o dXA/dV, e ele vai ser igual a menos RA por F a zero. Eu vou utilizar a velocidade da reação, ou seja, o meu menos RA é um K vezes CA. Aqui, no caso, ele já deu o valor de K, mas eu estou escrevendo de forma genérica. E para encontrar FA, eu também vou usar o F a zero vezes 1 menos XA. Então, meu fluxo final é o inicial vezes 1 menos a conversão. Agora, como eu tenho fase gasosa, eu tenho volume variável. Portanto, para minha vazão volumétrica, eu vou estar utilizando essa igualdade aqui, que a gente já deduziu quando a gente viu essa parte de fase gasosa lá em PFR. Então, o fluxo total vezes R vezes a temperatura dividido pela pressão, sendo que esse F total é FA mais FB mais FC, então reagente e produtos, o fluxo de todos eles, mais F0, e eu marquei aqui F0 porque eu tenho 50% de inertes. Agora, esse inerte inicial que eu vou ter no reator, como o inerte não reage, o fluxo dele vai ser sempre igual. Então, já deixei aqui como F0. Já para as concentrações CA, CB e CC, eu vou encontrar pela relação fluxo por vazão volumétrica. Só um asterisco aqui, quando a gente falou de fase gasosa, eu dei um exemplo utilizando o fator de expansão. Agora, o fator de expansão, no caso, ele é só para ajudar a gente quando for fazer os cálculos. Mas agora aqui, como eu vou estar utilizando um Excel, não tem necessidade de eu fazer nenhuma simplificação mais rebuscada. Então, eu estou trabalhando da forma mais genérica possível. Por isso que eu estou utilizando o PVNRT, no caso, para encontrar a vazão volumétrica, porque eu consigo calcular aí instantaneamente em cada posição o valor desse fluxo para encontrar essa vazão volumétrica. Isso vai ficar mais claro quando a gente for resolver. Só relembrando para os fluxos FA, FB e FC, também na aula de reatores PFR em fase gasosa eu fiz uma tabela deste tipo aqui, mas com o número de mols. Agora eu fiz basicamente a mesma tabela, mas trabalhando em reatores contínuos, em vez de número de mols, eu estou usando o fluxo molar. Então eu tenho o que entra de reagentes e produtos, no caso, produto não está entrando, mas eu escrevi genericamente FB0 e FC0, o que reage é FA0XA. Para B e para C, eu tenho a relação entre os coeficientes estequiométricos, Bzinho sobre Azinho ou Czinho sobre Azinho, vezes o FA0XA. A saída para reagente é o que entra menos o que reage, por isso, colocando FA0 em evidência, eu tenho FA0 menos XA. Para produto B e C, eu vou ter o inicial mais o termo da reação. Então, aqui, FB0 mais Bzinho sobre Azinho, FA0XA, ou FC0 mais Czinho sobre Azinho, FA0XA. Então, para calcular FA, FB e FC, eu vou utilizar essas equações. Então, vamos lá montar isso no Excel. Então, coloquei todos os parâmetros que eu tenho, K, CA0 e FA0. Para o meu F0, ele informa que 50% dos mols eu tenho de A e os outros 50% no início eu tenho de I, do meu inerte. Portanto, se eu tenho 4 mols de A, eu consequentemente tenho que ter 4 mols do inerte. Marquei isso aqui. Também marquei temperatura e pressão. O passo eu escolhi 10, de novo, por uma opção minha. Eu quis colocar 10, eu poderia colocar qualquer valor. Coloquei 10, que é um valor relativamente alto, mas porque eu já sei quanto vai ser o resultado final. Se vocês não soubessem o resultado final, eu começaria com 0,1, 0,01, alguma coisa assim, e conforme eu correria o experimento, eu ia ver que eu poderia trabalhar com um passo maior sem maiores problemas. Então, fiz isso aqui só para adiantar um pouco o tempo. Quais são os termos que eu vou utilizar aqui? Bom, eu estou calculando um dXA/dV. Então, marquei o volume aqui primeiro, porque é o denominador. O XA, que é a conversão, porque é meu numerador. E aí eu marquei aqui todos os fluxos, FA, FB, FC e o fluxo total. Eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia, mas a gente está no Excel, a gente não precisa economizar no número de colunas. Quanto mais colunas tiver aqui, mais fácil acaba sendo para a gente montar, a gente consegue ver exatamente
se porventura alguma coisa der errado e em qual termo que as coisas estão dando errado. Se eu fizesse tudo junto, acaba sendo mais difícil depois para visualizar. Então, abri meu FA, meu FB, meu FC. O FI eu não coloquei aqui porque ele é constante, né? Então eu deixei ele fixo aqui. E o meu fluxo de mols totais. Então, conforme a minha reação vai acontecendo e esses termos vão variando, eu vou variando meu fluxo de mols totais, consigo medir aqui. V0 seria a minha vazão volumétrica, essa vazão aqui, tá? Eu escrevi aqui V ponto só porque ela não necessariamente é a vazão inicial, ela é uma vazão em qualquer ponto. Aqui, só para conseguir diferenciar do volume, eu coloquei o Vzinho zero, que é a notação que a gente já está tendo para a vazão volumétrica. Velocidade da reação, meu dxAdV, e as três concentrações, porque eu tenho que traçar um gráfico delas, né? Então, CA, CB e CC. E aí eu fiz a minha primeira linha. Então, no início do meu reator, volume é zero, minha conversão é zero, meu FA ele é FA0 menos XA, então ele vai ser 4. Meu FB e meu SC são FB0 ou FC0, que não existem, mais os coeficientes estequiométricos vezes FA0 vezes XA. XA é zero nos dois casos, portanto FB e FC vão ser zero. Meu fluxo total é a soma de todos os fluxos A, B e C, mais o FI zero, então vai dar 8 aqui. Minha vazão volumétrica vai ser desse jeito, então fluxo total vezes R vezes T dividido por P. Cuidado que essa temperatura está em graus Celsius, eu tenho que passar ela para Kelvin. Bom, a minha velocidade da reação é 1K vezes CA, a constante K eu já tenho. CA eu encontrei aqui por FA dividido por V0, então tenho esse FA, tenho V0, encontrei CA, e a partir desse CA eu encontrei o menos RA. Eu acabei fazendo aqui fora de ordem mesmo, né? Deveria vir o CA primeiro, se a gente estivesse seguindo a lógica, para depois calcular o menos RA, mas como eu já quis colocar todas as concentrações aqui no final, eu joguei o meu CA aqui para o final, mas não tem problema, né? Eu preciso escrever a equação de CA, que é FA, que eu já tenho, pela vazão volumétrica, que eu também já tenho, para poder, a partir dele, calcular o meu valor de menos RA. Ok? Então, já aproveitando aqui que eu calculei o CA, né, que é FA sobre vazão volumétrica, o meu CB e o CC vão ser os fluxos pelas respectivas vazões volumétricas. Meu dxAdV é o meu menos RA por FA0, então meu menos RA eu já tenho aqui, meu FA0 é fixo aqui. Para a minha segunda linha, então, da mesma forma que nós fizemos no primeiro exercício, aqui no meu volume eu vou colocar o volume anterior mais o passo que eu coloquei de 10, então o volume aqui na minha segunda linha vai ser 0 mais 10, que dá 10. Para a minha conversão, na minha segunda linha, eu tenho a conversão anterior, que é 0, mais o passo, que é 10, vezes o dxAdV da linha anterior, que é 0,000149. Isso aqui deu 0,001488, porque aqui está arredondado, né? Então, se eu abrisse isso aqui, eu teria mais termos. Então, calculei isso aqui, eu tenho o valor de XA. FA, FB e FC são calculados da mesma forma. Percebe que FA diminui um pouco, porque agora eu tenho conversão. FB e FC eu começo a ter um termo, porque agora eu tenho conversão. Meu fluxo total também varia um pouco. E o meu volume também varia. Repara que o volume, a vazão volumétrica, desculpa, também varia. Repara que a vazão volumétrica acaba variando porque meus fluxos vão variando, então isso aqui vai caracterizar um volume não constante, né? Uma fase gasosa com volume variável. Bom, minha velocidade da reação também vai variar, porque as minhas concentrações passam a variar também, já que elas dependem do fluxo. Por fim, meu dxAdV, também calculei, meu menos RA sobre V, ele também acaba fazendo uma variaçãozinha aqui. Uma vez que eu escrevi tudo isso, é só eu arrastar. Então aí eu arrasto essa minha coluna do volume e todas as outras, né, até a conversão dada no enunciado de 80%. Então essa conversão de 80% me ocorre num volume de 12.850 litros. Então, com isso, eu tenho aqui todos os valores de fluxo, de vazão volumétrica, menos RA, dxAdV e todas as concentrações. Com isso, eu consigo traçar os gráficos agora. Então, pegando todas essas colunas, né, CA por volume, CB por volume, CC por volume, colocando tudo no mesmo gráfico, eu vejo como que a minha concentração de A decai ao longo do reator, como que a minha concentração de B aumenta e como que a minha concentração de C aumenta. Essa forma de resolução que eu fiz pode ser utilizada para qualquer tipo de reator e para qualquer reação que eu tenha, seja ela simples e irreversível, como é esse caso, mas também se for paralela, em série ou reversível.
Espero que essa aula tenha te ajudado. A gente continua então na nossa próxima aula. Até mais!